Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite para vir aqui no Clube Naval fazer essa palestra. Para mim é uma honra estar aqui presente. Nessa palestra, ela aborda o assunto de segurança de barragens de rejeitos, que é um assunto que a gente tem visto muita gente opinar, inclusive dando sua solução de causas dos acidentes ocorridos. E eu acho que, para a gente se pronunciar sobre causas, a gente tem que ter dados, elementos. E eu acho que os pronunciamentos que eu tenho visto não têm tido acesso a esses dados. Então, eu não vou me ater a falar sobre as causas, mas vou falar sobre um assunto geral que eu acho importante, e sobre segurança de barragens de rejeitos em geral. Eu vou fazer uma pequena introdução, vou abordar o arcabouço legal, que eu acho que ainda se discute isso, o conhecimento não é total. Alô? Alô? Diretrizes nacionais e internacionais. O item 3, eu vou falar um pouquinho aí na parte de engenharia, as barragens de rejeitos, alguns conceitos dos tipos de barragens de rejeitos que existem, algumas considerações e reflexões, vou tecer recomendações e sugestões e as palavras finais que eu acho que seriam pertinentes. Seguinte, vamos à introdução, item 1. Em 20 de setembro de 2010, isso aqui eu queria deixar claro, foi promulgada a Lei 12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, destinadas a quê? A barragem de acumulação de água, para quaisquer usos, a disposição final ou temporária de rejeitos e a acumulação de resíduos industriais. E ela cria também o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o SNISB. Quer dizer, isso já está definido desde 2010. Quer dizer, não é um caso para ser discutido. Isso levou anos e anos sendo discutido por técnicos da área e depois foi aprovado a lei, né? Os pontos importantes. A portaria 70.387, de maio de 2017, 7 anos depois, cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, quer dizer, nós temos esse cadastro, cria o Sistema Integrado de Gestão e Segurança de Barragens de Mineração. Olha o que nós já temos, né? Porque a gente fica ouvindo opiniões que deve ser criado isso e aquilo. Essa portaria estabelece os seguintes itens principais, eu separei os principais. O conteúdo mínimo e nível de detalhamento do plano de segurança de barragem, periodicidade de sua execução ou de sua atualização e qualificação de seus responsáveis técnicos. Está definido aqui, ó, conteúdo mínimo e nível de detalhamento do plano, já está definido o plano de segurança de barragem.
Periodicidade também, o cara diz, ela não fez, está estabelecido. Bom, para não me repetir, periodicidade das inspeções de segurança regular e especial, já existe isso, ela já estabelece em seus itens. Estrutura e conteúdo mínimo do plano de ação de emergência para barragem de mineração, aqui eu até grifei, plano de ação de emergência para barragem de mineração, que é obrigatório para barragens com dano potencial associado, chamado DPA alto, e para barragens com DPA médio, quando o item existência de população ajudante, tudo isso está previsto, ou o item impacto ambiental atingir 10 pontos, está lá no anexo 5, quadro 5, portaria da ANM. Não tem o que discutir, tem que ter isso, tem que ter aquilo, já tem tudo isso, é só fazer cumprir a lei. Em 26 de dezembro de 2017, ainda nesse ano, foi criada a Agência Nacional de Mineração, a ANM, através da Lei 13.575, em substituição ao DNPM, certo? Já existe. No exercício de suas consequências, a ANM cabe observar e implementar as orientações e diretrizes fixadas no Decreto-Lei 227, que é o chamado Código de Mineração, criado em 1967, na legislação correlata e nas políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia. Pronto. Tem como finalidade promover a gestão dos recursos minerais da União, bem como a regulação e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais do país. Pronto. A ANM, eu já achei importante salientar, ela tem também como atribuição fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar, autuar infratores, adotar medidas acautelatórias, como de interdição e paralisação, impor as sanções cabíveis, bem como comunicar aos órgãos competentes a ocorrência de infração, quando for o caso. Artigo 2º, parágrafo 11. Então, já tem aí, ó. Compete ainda, também achei importante salientar, a ANM, no âmbito de suas atribuições, não há nada, no âmbito de suas atribuições, fiscalizar as atividades de pesquisa e lavra para aproveitamento mineral e a segurança das barragens destinadas à disposição de rejeitos resultantes dessas atividades. Está lá também. Bom, para não ficar repetitivo, vamos agora ao arcabouço legal, normas e diretrizes técnicas. Um resumozinho. Em agosto de 2014, rompeu a barragem de Mount Polley, no Canadá, com derramamento de 24 milhões de metros cúbicos de água e rejeitos, provocando um grande desastre ambiental no estado de British Columbia. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento rápido e catastrófico da barragem de Fundão, Mariana, corrida de lama de proporções inéditas, todo mundo sabe disso, que provocou um gigantesco impacto ambiental ao longo de 600 quilômetros de rios e 19 mortes. Eu botei isso aqui para concluir. Esses dois grandes recentes acidentes provocaram uma revisão em todo o arcabouço legal, normas e diretrizes técnicas no Brasil e no mundo. Então, vamos ver o que houve. A Política Nacional de Segurança de Barragens. As barragens de mineração, elas ficam sujeitas a atender a Política Nacional de Segurança de Barragens, que eu já citei no início, a famosa Lei 12.334, quando apresentam pelo menos uma das seguintes características. Ela fica sujeita a essa lei se ela atender essa ou essa. Não precisa atender as 4, nem 2, nem 3. A altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, quando for maior de 15 metros, ela está sujeita à lei. Não tem o que discutir, está lá escrito. Se a sua capacidade, então ela não atinge 15 metros.
mas sua capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos está sujeito à Lei 12.334. O reservatório que contém resíduos perigosos, conforme normas técnicas aplicáveis, ela está sujeita à Lei 12.374. Ela não precisa atender essa nem essa. Categoria de dano potencial associado médio ou alto em termos econômicos, sociais e ambientais e de perdas de vidas humanas. Está sujeita à lei. Fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens. Vou tirar aí só os fundamentos. No item arcabouço legal, normas e diretrizes técnicas. A segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases. Olha só, planejamento, a segurança já deve estar lá no planejamento, no projeto, na construção, no primeiro enchimento, primeiro vertimento, na operação da barragem e no descomissionamento e de usos futuros. Quer dizer, a segurança de barragem começa no planejamento. Você tem que estar preocupado com a segurança durante o planejamento, no projeto, na construção, não é só na construção, e depois de pronta, ao longo da vida útil. A população deve ser informada e estimulada a participar, direto ou indiretamente, das chamadas ações preventivas e emergenciais. Olha aí, ó. Isso aqui não está ocorrendo. O empreendedor, isso aqui é outro fator, o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. Não tem que discutir, não tem que um achar que é, outro achar que não é, está lá. A segurança de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilidade e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais. Está definido. E leis, normas e portarias complementares, quer dizer, além das leis federais, Minas Gerais, que é referência nacional para a indústria da mineração, possui um significativo conjunto de leis para o licenciamento e segurança de barragens de mineração. Tá? Quer dizer, não tem só a lei federal, as leis federais, tem a do Estado. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, publica um conjunto de normas técnicas para projeto, construção, riscos e outras, aplicáveis para os sistemas de rejeitos, especificamente a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em 2017, ela foi revisada, a NBR 13028, mineração, elaboração e apresentação de projetos de barragem para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água. Olha lá, a DNT quente em cima disso. Decreto Estadual de Minas Gerais, é o número 46993, de 2 de maio de 2016, proibiu a construção de novas barragens e novos alteamentos pelo método montante. Nós vamos ver no item 3 da nossa palestra. Países com alta sismicidade, como o Chile, por exemplo, também proibiu a construção de barragens de rejeitos pelo método alteamento de montante, que nós vamos ver já já. Diretrizes técnicas internacionais, nós temos isso também, arcabouço legal, guidelines, diretrizes técnicas internacionais, onde estão registradas as melhores práticas de gestão, de projetos, de construção, estou repetindo, hein? Operação e fechamento de barragem de rejeito, são hoje usadas como forte referência em todos os países do mundo que têm uma forte indústria da mineração. São as seguintes as instituições que produzem as principais diretrizes técnicas que também são usadas no nosso país, pelas consultorias qualificadas. Tem o The Mining Association of Canada, o MAC, a Australian National Committee on Large Dams and Coals e o International Committee on Large Dams, ICOL. Vale enfatizar, aí para esse análise, para nosso pensamento. Canadá, Austrália e Brasil são os maiores produtores mundiais de minérios e, por consequente, possuem muitas barragens de disposição de rejeitos de mineração. O Brasil possui mais de 790 barragens de rejeitos de mineração.
Elas situam-se principalmente nos estados de Minas Gerais, Pará e São Paulo. Minas Gerais possui aproximadamente 400 barragens de rejeitos, das 790 estão em Minas. E existe uma experiência acumulada com os grandes acidentes que ocorreram recentemente no Brasil e no mundo, que nós já analisamos aqui, já mostramos, já lembramos. Em andamento a revisão do arcabouço legal e de normas técnicas e guidelines internacionais. E aí eu deixo aqui para a nossa cabeça. Por que esses acidentes em barragens de rejeitos continuam acontecendo no Brasil e no mundo com tudo isso que a gente dispõe? Exigências legais. Então vamos entrar rapidamente a engenharia de barragens de rejeitos, numa visão rápida para o próprio leigo ou que não seja engenheiro. Alguns conceitos... Opa! Mexi aqui. Você vai me ajudar aí? A próxima. É isso aí, né? Isso. Rejeitos. São os resíduos gerados no processo de beneficiamento utilizado para extrair do minério lavrado o produto final de interesse econômico. Aqui tem uma planta de beneficiamento, certo? É reservatório com rejeito de bauxita lançado por meio aquoso, na consistência de lama, né? E aqui um reservatório com rejeitos de mineração de ferro. A foto mostra pessoas sobre a chamada praia de rejeito. Produtos de processamento de bauxita. A bauxita moída é um produto final para ser transformado em alumina. Rejeito de bauxita é lama, como é lançada no reservatório. Bauxita, olha aqui, após o processo de lavagem. E a bauxita bruta, após o processo de britagem. A partir do tipo do minério e dos tratamentos adotados, os rejeitos gerados apresentam características geotécnicas e fisioquímicas diferentes, como mostra aqui, né? Os rejeitos de granulometria mais fina são comumente chamados de lama, e os mais grossos de rejeitos granulares, né? Aqui a disposição de lama, através de tubulação, e disposição de rejeitos granulares. Método de construção de barragens de rejeitos. Os rejeitos de mineração são dispostos em barragens convencionais ou principalmente em barragens construídas com alteamentos sucessivos, né? As barragens do tipo convencionais, elas são construídas normalmente com solos naturais compactados, certo? Essa é a diferença. Aqui tem uma barragem de disposição de rejeitos do tipo convencional. Barragem construída com alteamentos sucessivos. Alô? Alô? Está sumindo, né? Alô? Alô? Vou tirar esse, melhor, né? Obrigado. Bom, barragem construída com alteamentos sucessivos. Esse é o principal método construtivo de barragem de rejeito, pois o alteamento acompanha a produção do minério, né? À medida que o minério vai sendo produzido, você vai levando a barragem. Só é feito um novo alteamento quando há necessidade de dispor o rejeito produzido. O custo desse alteamento está associado à operação, evitando um fluxo de caixa negativo no início da exploração do minério, assim que isso é bolado. Os alteamentos sucessivos do barramento são feitos para aumentar o volume do reservatório e, dessa forma, oferecer maior capacidade para a disposição dos rejeitos. Esses alteamentos podem ser construídos com o quê? Solo natural ou com a fração granular do próprio rejeito gerado, que é um empilhamento drenado, certo?
Aí tem 3 métodos clássicos de alteamento da barragem de rejeito. Primeiro, eu vou falar o método montante, né? Então, está aqui o dique de partida, chamado dique de partida, e aqui os alteamentos de montante, né? Certo? Aqui é o granular, o rejeito granular e os alteamentos, conforme eu expliquei, à medida que você vai dispondo do material. Aqui é a linha de descarga, aqui é a chamada praia do rejeito e aqui onde há água, lagoa de decantação. Esse é o chamado método de jusante, de montante, né, que já mencionamos. E o método de jusante é para jusante. Aqui está o dique de partida e os alteamentos de jusante. Tá certo? Rejeito granular, lagoa de decantação. Aqui, método de linha de centro, é o outro método. Então, você com dique de partida e você vai seguindo a linha de centro. Os alteamentos estão aqui, ó. Até o limite de descarga, praia de rejeito, lagoa de decantação. Apertei, lagoa de decantação. O método de jusante é o método desenvolvido para reduzir riscos associados. Eu acho que eu pulei aqui, com licença. Voltar atrás. Método de montante, indo para frente. Então, isso aqui está claro, né? A construção começa com dique de partida, isso já começa com dique de partida, formado por aterro compactado ou enrocamento. E os rejeitos são dispostos a partir da crista do dique de partida, formando a tal praia que serve como fundação e fornece material para execução. A vantagem é a simplicidade e o baixo custo de construção. Por isso que todo mundo prefere o de montante. A desvantagem é associado à maior parte de ruptura de barragens de rejeitos em todo o mundo. Em Minas Gerais está proibida, como nós já dissemos, estamos repetindo aqui, a construção de novas barragens de rejeitos pelo método de montante, a despeito da sua simplicidade e do baixo custo de construção. Epa, pulou de novo? Ah, não. É uma foto mostrando barragem com alteamento pelo método de montante. A barragem de rejeito de minério de ferro. O último alteamento em construção com o próprio rejeito. E o talude revestido com grama para evitar a erosão superficial e, de certa maneira, também a erosão profunda com a entrada da água. O método de jusante que a gente mostrou, foi aí que eu estava e voltei para trás, é o método desenvolvido para quê? Para reduzir os riscos associados ao método de montante. E ele é construído, conforme já expliquei, um dique de partida que vai sendo alteado para jusante com solo natural compactado. Vantagem, a ausência de restrição em termos de estabilidade para a altura do barramento. Por quê? Porque cada alinhamento é estruturalmente independente dos rejeitos lançados a montante, né? Ela independe disso de cá. As desvantagens, que eu já citei, vou repetir, alto custo dos alteamentos e também a grande área necessária para ser ocupada pela barragem. Você vai aumentando a área ocupada. O volume de aterro cresce exponencialmente à medida que a altura da barragem aumenta e, consequentemente, cresce a área ocupada pelo barramento. Você gasta o terreno. Barragem com alteamentos pelo método de jusante, está aí a preparação da fundação para um novo alteamento de jusante e a fundação preparada para o alteamento de jusante. Método da linha de centro. Esse método representa o meio termo, né?
entre os dois métodos apresentados de montante de jusante. Vantagem: o barramento apresenta uma estabilidade maior que no método de montante e não requer um volume de aterro tão significativo quanto no método de jusantes, né? Essa é a vantagem. A desvantagem é que os diques de alteamento, eles são parcialmente construídos sobre rejeitos previamente depositados. Essa é a desvantagem. Barragem de alteamento pelo método de centro, alteamento por linha de centro. Algumas considerações e reflexões, item 4. Primeiro, acho que vou ser repetitivo de novo. A nossa lei de segurança de barragens é uma lei moderna e baseada em padrões internacionais. Quando ela foi aprovada, começou reuniões de discussão da lei aprovada. E ainda estão discutindo até hoje. Acho que a melhor maneira de analisar a lei de segurança, que levou anos para ser implantada, é botá-la em prática. E aí, então, durante a própria prática, é o melhor tipo de revisão que se faz. Opa! Mais uma. E essa lei de segurança de barragens, que é fundamental, ela estabelece no seu artigo 4, de novo, já falei isso no início, que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. Não adianta ficar dando opinião no jornal, na revista. Ele é o responsável legal, seja ele quem for, amigo nosso, inimigo, ele é o responsável pela lei vigente, gente. O artigo 17, de novo, para chamar atenção para isso, ele estabelece nos seus incisos as ditas obrigações do empreendedor. Isso aqui não tem que o especialista do jornal, da televisão A ou B, achar isso ou aquilo. Eu tirei algumas que eu acho que são importantes. O empreendedor tem que prover os recursos necessários à garantia de segurança da barragem. Está claro, cristalino. Ele tem que manter um serviço especializado em segurança de barragem. Não é novidade isso. Ele tem que providenciar a elaboração e atualização do plano de segurança da barragem. Ele tem que realizar as inspeções de segurança previstas. Ele tem que elaborar as revisões periódicas de segurança. Ele tem que elaborar o chamado plano de ação de emergência para a barragem de rejeito. Não precisa mais discutir isso. Não pode concordar ou discordar. Aí eu pergunto, não sei se cabe essa pergunta, mas por que as barragens de rejeito continuam rompendo? Com tudo isso lá explícito na lei. A engenharia brasileira de barragens tem reconhecimento nacional e internacional. Nós temos engenheiros geotécnicos, hidrólogos, geólogos, técnicos especializados, assim como conhecimento. Não faltam no Brasil. Então, não é um problema que a gente não tem pessoal especializado. A gente tem, sim, e temos relacionamento com empresas estrangeiras especializadas ainda para somar esforços. Pesquisadores também não faltam aqui. Nós temos dezenas de teses de mestrado e doutorado desenvolvidas. Inicialmente foi na PUC do Rio de Janeiro, na década de 80, e posteriormente as renomadas universidades brasileiras. Teses de mestrado e doutorado sobre o assunto. Terceiro ponto, para enfatizar, nós temos empresas especializadas, detentoras de equipamentos e tecnologia moderna, laboratórios geotécnicos e técnicas de monitoramento. Estão disponíveis no Brasil. Quer dizer, aí eu volto à pergunta, mas por quê? Se nós temos isso, principalmente, mas por que elas continuam rompendo? Então, por que tudo isso está acontecendo? Essa é uma pergunta aí que eu deixo para cada um pensar, se necessário for. Nós sabemos que a implantação de um sistema de disposição de rejeitos requer a abordagem de aspectos relevantes
relativos a quê? Segurança, estabilidade, integridade e sustentabilidade em todas as fases da sua vida. Vou repetir aquilo que eu já disse antes: projeto, construção, operação e fechamento. Então, esses aspectos de segurança, estabilidade, integridade e sustentabilidade têm que ser considerados no projeto, na construção, na operação e no fechamento. Eu não tenho que discutir isso, achar que não deve ser. Sabemos que há barragens antigas, esse é um ponto importante, onde não se tem o chamado as-built e a documentação técnica para análise de engenharia. Então, se me perguntar o que eu acho da barragem A, B, C, D, eu não tenho elementos de alguma e outros, esses elementos não estão disponíveis. Você tem que fazer investigações geotécnicas de campo, de laboratório, para conhecer esses elementos. Há, portanto, olha aqui, um grande passivo ambiental acumulado há décadas, que leva tempo para sua mitigação. Isso a gente tem que considerar. Barragens antigas. Não adianta você olhar, fazer uma visita de inspeção, cobrar consultoria e fazer um relatório de consultoria. Essas barragens antigas não têm elementos para você se pronunciar. Sabemos também que após os acidentes lá no Canadá e em Mariana, já citados, e com as mudanças da legislação e diretrizes técnicas, as empresas responsáveis estão em movimento para a melhoria da segurança e integridade dos seus ativos. Nós já estamos nessa fase aqui no nosso país. Por outro lado, eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões sobre o tema, né? Primeiro, em ordem que foi vindo na minha cabeça e da minha equipe, nós estamos fazendo as verificações de estabilidade das barragens com o conhecimento pleno das propriedades e comportamento dos solos compactados, das ombreiras, das fundações e dos recheios a serem depositados? Nós estamos fazendo essa verificação de estabilidade? Nós temos condições de fazer aqui, não precisamos de consultoria de ninguém. Nós estamos utilizando os laboratórios geotécnicos e especialidades, eu botaria aqui um ainda existente no Brasil, alguns já não existem mais, porque não se usa mais o laboratório. Nós estamos interpretando de forma adequada os poucos ensaios que são realizados por alguém que saiba interpretar o resultado dos ensaios? Outra pergunta: nós estamos fazendo aterros experimentais em todos os projetos para validação das chamadas premissas de projeto? Que eu saiba, não. Nós estamos recorrendo a entidades especializadas, nacionais, desculpe ser nacionalista, que tem competência e qualidade para execução de sondagens, ensaios in situ, para fornecerem dados de entrada fundamentais para as análises de estabilidade? Estamos fazendo isso? Nós temos feito uso da geofísica para identificar possíveis anomalias. Nós temos meios rápidos e de custo menor, através da geofísica, verificar anomalias e falhas no corpo de barragens, na sua área de implantação e na do seu próprio reservatório. Nós estamos fazendo projetos apenas com análises determinísticas, desprezando as análises probabilísticas? Outro fator. Os sismos, que às vezes se chamam a atenção para os sismos, eles estão sendo considerados como fatores de risco para a estabilidade e integridade das nossas barragens? Vamos lá, a operação. E a fase de operação com os alteamentos constantes? A maioria das barragens para disposição de rejeitos tem características diferentes das barragens construídas pelo método convencional para outras finalidades, como nós já vimos aqui. Elas estão sendo elevadas de acordo com a operação das minas e das plantas de processo. Ela tem vida atribulada, com aumentos e redução de produção, paralisações, mudança na composição de rejeito e nas velocidades de disposição, chuvas intensas, etc. Então, na fase de operação, nós temos que verificar isso. Você não pode generalizar, porque cada material que chega tem características diferentes do outro.
Por essa razão, os reservatórios de rejeitos devem ter as suas propriedades geotécnicas determinadas, eu diria, para e passo, constantemente com os novos ensaios in situ, ensaios de laboratório e monitoramento intensivo de qualidade, antes de cada alteamento e durante toda a operação. Eita! Eu estou aflito aí com o tempo que eu estou tirando dos senhores e aperto o botão errado. Olha. Ih, já passou lá. Isso. Constantemente. Isso existe, isso tem a maneira de ser feito e não é feito. Não está sendo feito. É perigoso a gente dizer isso, porque às vezes o cara está querendo vender ensaios e projetos, né? Eu me lembro na Ponte Rio-Niterói, eu trabalhei, era jovem, e quem fez os estudos geotécnicos de fundação da ponte foram duas grandes empresas da ocasião, a Geotécnica, do professor Odair Grilo, e a Tecnosolo, do professor Costa Nunes. Eu, jovem, era coordenador desses estudos, né? Às vezes, fazendo provas de carga, eu dormia na balsa, estudando. E havia uma discussão entre a Marinha e a Aeronáutica com relação à altura da ponte. A Aeronáutica queria que fosse suficientemente baixa para não atrapalhar a pouso e decolagem dos aviões. E a Marinha queria que ela fosse suficientemente baixa para permitir a entrada das embarcações. Então, como havia urgência, o projeto começou a ser estudado, as investigações começaram a ser feitas de campo e de laboratório através de um projeto que estava em discussão. Quando as investigações ficaram prontas, a altura da ponte mudou. Foi acordada uma nova altura. Com a nova altura, o projeto arquitetônico mudou. Então, os pilares, nem todos continuaram no mesmo lugar. E os pilares do vão central tinham 8 tubulações de fundação. E a gente já tinha visto que a variação do solo era enorme. Cada tubulação de um mesmo pilar do vão central, tinha cota de assentamento com variação de 16 metros. Então, imediatamente, essas empresas tentaram mostrar isso, para mostrar que era necessário começar uma nova fase complementar de investigação. Não foi aceito. Não foi aceito porque acharam que as empresas estavam querendo vender mais sondagens, ensaios de campo, análise e projetos de fundação. E aí aconteceu o que aconteceu. As sondagens foram feitas em cima das camisas dos tubulões para verificar o cota de assentamento da base do tubulão. Então, esse é um problema que existe. Voltei de novo errado, né? Então, vamos lá. Manutenção e medidas preventivas e corretivas determinadas nas inspeções obrigatórias parecem que não estão sendo executadas em atendimento às portarias da ANM, mas são realizadas com a urgência necessária? Quer dizer, elas estão sendo executadas, mas com a urgência necessária, com a equipe suficiente. Já temos ouvido aí de exposições de reuniões que fizemos no CREA, Clube de Engenharia, que o número de funcionários disponíveis é muito pequeno em relação ao número de inspeções que deve ser feita com a devida urgência. É a instrumentação automatizada em tempo real, que permite tomar decisões emergenciais a tempo, está sendo instalada por exigência da nova portaria da ANM, a número 70.389, de maio de 2017. Pergunto, essa implantação está sendo feita com a urgência necessária? Outro ponto a ser considerado. E o fechamento dos sistemas de rejeitos? Eles são sustentáveis do ponto de vista ambiental e social? Se fechar o sistema de rejeito, vai ter um problema ambiental e social, né? Nós estamos pensando neles como passivos ambientais que ficarão para sempre onde foram criados. Não adianta só decidir que não vai fazer mais, né? Nós temos que analisar isso. Então, eu finalizava esses pontos que eu levantei, devem ter outros, ou até
tem alguma coisa a discutir deles, e eu fecho perguntando, nós estamos fazendo o que deve ser feito? Recomendações e sugestões, essa é a fase final, tem mais um item só. Primeiro, alinhar a norma brasileira, NBR 13.028, aos códigos internacionais. Para ruptura não drenada, fator de segurança maior ou igual a 1,5. Para solos rejeitos com potencial de liquefação, olha lá a liquefação, fator de segurança maior que 2 ou mais. Eu acho que isso aqui é um ponto que a gente devia instar para que fossem atendidos. Segundo, exigir não só análises determinísticas da estabilidade, mas também análises probabilísticas para a determinação da probabilidade de ruptura da barragem. Isso é outro fator, outra recomendação. Terceira, reavaliar a segurança de todas as barragens com alteamento de montante de centro, adotando o fator de segurança de acordo com essa norma brasileira revisada que nós citamos antes. E determinar a probabilidade de ruptura dessas barragens. Vamos começar a fazer isso que já devíamos estar fazendo há mais tempo. Quarto, incentivar ou exigir a construção de barragens pelo método convencional. Isso aí. Quinto, a declaração de segurança da barragem deve ser realizada por duas autoridades diferentes para o aumento da confiabilidade do resultado. 6. Realizar a análise probabilística dos parâmetros geotécnicos. Isso é outro fator. A quantidade de dados deve ser suficiente para avaliar a confiabilidade desses resultados, que são dados de entrada para as análises de estabilidade. Nós temos que analisar isso também, não é só botar o parâmetro lá, não. Exigir como requisito para aprovação de projetos de barragens ou de licenciamento e análise de risco quantitativa e qualitativa, para que o proprietário do empreendimento, a comunidade, os demais interessados, tenham conhecimento dos riscos potenciais associados. Determinar as características geotécnicas dos rejeitos anualmente ou sempre que houver mudança nas suas características, seja pela presença de chuvas intensas, que atrapalham as características, seja pela paralisação da operação, que ocorre, seja pela mudança de geologia da lavra, etc. 9. Exigir instalação de instrumentos para monitoramento em tempo real, com transmissão de dados, processamento, análise e interpretação automático. Eita ferro! Automáticos, com base na carta de risco geotécnico. Tem elementos. Emissão também automática dos alertas para os tomadores de decisão e daí para os canais de comunicação definidos no plano de ação de emergência para as barragens de mineração. A instrumentação totalmente automática e em tempo real deve ser um requisito para todas as barragens com dano potencial associado, DPA alto. Pô. Hã? Tá aí? DPA alto. E para as barragens com DPA médio, aquilo que nós mostramos antes, quando houver população ajusante e ou impactos ambientais importantes. São dois fatores, população ajusante e também impactos ambientais importantes. 10º, planejar, implantar, monitorar e controlar um sistema de gerenciamento de rejeitos, SGR, para todo o complexo minerário. Deve ser contemplado pelo menos os seguintes aspectos: política para o SGR, matriz de responsabilidades das lideranças, nomeação do Engineer of Record, objetivos, metas e indicadores, procedimentos documentados para o gerenciamento de mudanças, gestão de documentos, gestão de riscos e gestão de comunicação transparente para as partes interessadas. Finalizando, ainda tem mais um fora dessa página, incentivar a implantação de tecnologias para a redução ou eliminação de água de rejeitos de mineração, gente. Como, por exemplo, filtro prensa, filtro tambor, ou a eliminação da água no processamento do minério, com a separação eletromagnética e outros métodos inovadores.
12, implantar sistemas de alerta de acidentes com, pelo menos, 3 redundâncias de comunicação. Tem que ter redundância. Se um falhar, o outro funciona, pelo amor de Cristo. 13, não permitir a contratação, esse é outro fator que já foi observado pelo companheiro que me antecedeu, não permitir a contratação de serviços de engenharia pelo sistema de pregões, seguidos de leilões, buscando somente o menor preço e não o melhor preço. Eu tenho alguns trabalhos publicados, Petrobras sempre, como empresário, foi meu maior cliente. A Petrobras sempre contratou pelo melhor preço. Preço esse que permita exigir qualidade, qualidade, produtividade, responsabilidade social e etc. Então, nós estamos no Brasil numa fase de pior preço. Não é o menor, é o pior preço, é aquele que não te permite fazer com qualidade. Nós temos participado de licitações a preço de custo, sem o BDI. Para quê? Para não demitir mais empregados, que você sabe que você vai demitir, o cara vai morrer de fome. Então, você entra com preço de custo e tem dificuldade de ganhar. E quando ganha, você é chamado para arriar o preço. Quer dizer, o cara não quer qualidade. É uma economia, desculpe a expressão, porca. O melhor preço tem como base a qualificação das empresas a serem convidadas para as licitações e proposta técnica com peso na decisão do vencedor do sistema. Antigamente, na Constituição, acho que era o artigo 200, que era a antiga lei de licitações, e a qualidade era uma exigência, sem sombra de dúvidas. O melhor preço significa a prestação de um serviço de engenharia com qualidade e responsabilidade, baseado nas boas práticas nacionais e internacionais, levando a projetos, construção e operação das barragens mais seguros e com sustentabilidade social e ambiental. Nós estamos vivendo esse problema nos estados e nos municípios e até na federação. Nós não fazemos inspeção em obras, as pontes, os viadutos não são inspecionados, a gente passa por baixo dele, está vendo que já não tem mais a capa de concreto e o ferro está todo apodrecido. Quer dizer, o cara está esperando realmente cair. Se os senhores tiverem algum interesse, eu volto aqui, que eu tenho uma palestra que trata exatamente disso, o que a gente está perdendo. Eu chamo de prevenção versus isso que se faz da catástrofe, me fugiu a palavra, de recuperação, né? Tem uma palavra moderna, mitigação. Prevenção versus mitigação da catástrofe. A prevenção custa 15% a 20% da mitigação da catástrofe. E você evita a perda de vidas e perda de patrimônio particular e, às vezes, nacionais. Palavras finais. Barragens de rejeito. Que a linha da ponta o pointer fica no meio, então às vezes o dedo grosso. Barragens de rejeitos não são estruturas convencionais, como a maioria das obras civis. Não é assunto para leigos. É assunto para engenheiros e técnicos especializados no assunto. Os órgãos fiscalizadores devem ser estruturados para fazerem o papel a que se destinam. E, principalmente, as empresas mineradoras precisam estar conscientes de suas responsabilidades, estão definidas na lei, e devem ser cobradas por elas. Finalmente, após o rompimento do fundão, muita coisa mudou, e as empresas estão se mobilizando para o atendimento à nova legislação, e muitas vezes à lei. No entanto, existem diversas barragens antigas que não atendem aos requisitos de segurança mais modernos. Nós precisamos estabelecer formas de tratar esse grande problema. Então, para não me estender mais, eu acho que até, embora tenha me limitado praticamente ao que está aí escrito, eu acho que eu me excedi um pouquinho aí no tempo.
mas basicamente é isso. Eu fico muito esperançoso. Nós hoje temos à cabeça do Ministério de Minas e Energia, o Almirante Bento, né? Um homem que tem duas características fundamentais: probidade e competência. Isso me deixa extremamente esperançoso de que tudo isso vai mudar. Eu cheguei a fazer um contato com o Almirante Bento e ele promoveu um encontro aqui com as academias de engenharia e de ciências, com o senhor secretário de Geologia e Mineração, e veio especialmente para isso, onde nós fizemos essa parte dessa exposição de medidas disponíveis, né? E eu fico esperançoso que essa situação que vem se alongando ao longo de décadas no Brasil, eu fico esperançoso que, sob o comando do Almirante Bento, nós vamos conseguir preencher todas essas recomendações. Muito obrigado e desculpe aí ter me excedido.